Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cass e você está no Lendo com Cass. Então, gente, tem muito tempo que eu não gravo aqui, né, pra vocês. Isso porque tem 2 meses, basicamente, que eu me mudei. Eu saí do Rio de Janeiro, vim pra Londrina, Paraná. E tava acontecendo um monte de coisa e tal, aquela parte ali do carnaval, né? Depois a gente tava organizando pra mudança, viemos aqui ver apartamento, então não deu pra eu gravar pra vocês o processo de como é que era a mudança, não sei o quê. Hoje a minha casa ela tá basicamente mobiliada, então não tem vídeo, não tem nada. Se vocês quiserem, eu faço um dump de fotos, né, aí e mostro depois, e enfim, em algum outro vlog. Mas, como vocês podem ver, né, eu estou bem lindinha, porque aqui faz muito frio. Hoje é um dos dias mais quentes, assim, da semana, né, que tá, acho que 13 graus nesse momento. Então, eu decidi gravar pra vocês, porque a luz tá bem bonitinha aqui. E, gente, hoje o tema do vídeo, ele é muito bom, porque eu vi esse vídeo, né, no canal da Ariska Meurer. Ela é maravilhosa, incrível, eu vou deixar o vídeo dela aqui, em que ela indica 8 clássicos pra você ler no inverno. Eu não vou indicar 8 clássicos também, tá? Mas eu vou indicar alguns livros que eu acho que combinam com a estação e tal. E como eu estou vivendo essa estação agora, pela primeira vez, depois de 25 anos aí morando no Rio de Janeiro, eu decidi fazer esse vídeo. E aí eu estou aqui, né, com o meu caderninho, com uma colinha, porque são muitas indicações e muita coisa pra falar. Como eu falei com vocês, né, que eu me mudei e tal, minhas 2 estantes, né, ainda estão faltando. Eu tô com essa daqui pequenininha, mas ainda falta a grande, que era onde eu gravava os vídeos e tudo mais, e a menor, que é a estante branca. Então, muitos livros eu tenho lá, né, só que estão lá no Rio de Janeiro e ainda estão vindo aos poucos pra cá, pra Londrina. Então, eu tô com 2 livros físicos aqui e o resto eu vou deixar aí pra vocês do ladinho, né, na edição, tá? Então vamos lá, gente, chega de enrolação, vamos lá pro vídeo. O primeiro livro que eu quero indicar pra vocês, né, é um livro que eu acho que tem tudo a ver com o inverno, é Lady Susan, da Jane Austen. Esse daqui, ele é um livro que não é muito falado, né, da Jane. Ele é um livro epistolar, né? Então ele é descrito em cartas e vai contar a história dessa mulher aqui extremamente mordaz e perspicaz e muito falsa. Gente, ela é uma anti-heroína total, tá? Ela é bem, assim, polêmica. E aí, por meio de cartas, ela é uma viúva que tá querendo que a filha dela, né, se case com um cara muito rico e que ela também consiga achar um cara muito rico pra se casar, né? Então, é uma narrativa muito divertida e eu acho que combina muito com o inverno, porque eu gosto bastante dessa ideia das cartas, né? Ela também vai pra casa de um senhorio pra conhecer ele e tudo mais, pra ver se ele é um homem decente pra filha dela, né? Decente. Então, eu acho que é muito divertido e que combina muito com o inverno por causa dessa questão das cartas mesmo, né? Toda a ambientação da Jane Austen e tal. E aí, né, fazendo um link com isso, não vou indicar o Orgulho e Preconceito de novo, mas vou indicar o Diário de Mr. Darcy, da Amanda Grange. Esse daqui é uma versão do Darcy, né, da história de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito também é um livro, né, que tem muitas cartas, então a gente acaba tendo, né, essa visão mais geral, né, que é um livro escrito em terceira pessoa, mas esse daqui, ele é a visão do Darcy de todos os acontecimentos de Orgulho e Preconceito. Então eu acho que tem isso pra ver com o inverno, porque o Darcy, ele é um cara, né, frio calculista ali, Peaky Blinders. Ele é um cara que ele me remete ao inverno um pouco, sabe? Ele é um cara aconchegante, romântico, entendeu? Então tem toda essa vibe meio romântica do inverno, por isso que inclusive eu estou com a minha touca aqui. Gente, eu tô toda de vermelho, né? Vermelho e rosa. Então, por essa vibe assim meio românticazinha e tal, eu acho que esse livro tem tudo a ver, né? Esse não é um livro que é feito em cartas, mas ele é em formato de diário, né? Então, ele é um livro bem bonito, ele saiu pela Pedra Azul. Aqui, ó, os capítulos, como é que são. Espero que dê pra ver, gente, não sei.
Enfim, ele é um livro bem bonito, a diagramação dele tá maravilhosa e só posso dizer que eu amo esse livro, tá, gente? Eu amo esse livro, ele é um favorito pra mim, até porque remete muito a Orgulho e Preconceito, né? E é uma visão um pouco mais contemporânea, assim, dos acontecimentos. Então vamos lá, né? Dando continuidade a esse vídeo, vou indicar um livro de uma das irmãs Bronte, que é Agnes Grey, tá? Da Anne, que é a irmã mais nova, né, das três. E ele vai contar a história da Agnes, né? Que é a menina que dá o nome ao livro. E ela é uma filha de um pároco que mora numa cidade pequena e tudo mais. O pai acaba ficando doente, né? E ele acaba morrendo. E a Agnes, ela vai em busca, né, da sua própria identidade, indo trabalhar na casa de uma senhora, né, muito rica que precisa de uma governanta para os seus filhos, né? Ela acaba sendo babá e meio que uma professora ali para os filhos dessa mulher muito rica. E a gente vai ter um pano de fundo ali, né, na Inglaterra, vitoriana, o início, né, da era vitoriana, porque as irmãs Bronte, elas são, né, da era georgiana, que as mulheres trabalhavam e tal, principalmente as mulheres que não eram ricas. Então é ali, né, naquele período georgiano para vitoriano. Então ele tem, né, muito embasamento cristão, até porque as irmãs Bronte, elas trazem bastante isso, né, nas obras dela. E a Anne, eu achei a escrita dela simplesmente maravilhosa. Gente, esse é um favorito para mim. Eu nunca achei que eu fosse realmente favoritar, né? Porque depois do Morro dos Ventos Vivantes, que a Ari também indicou no livro dela, no vídeo dela, que aí, né, vocês veem lá depois, eu senti uma vibe gótica, né, da Emily e tal. E a Anne é totalmente diferente da irmã. Então, é um livro muito fofo, é um livro que o romance, né, ele é slow burn, então ele demora pra acontecer. Tem uma paisagem, assim, uma ambientação naquelas florestas da Inglaterra, do Reino Unido ali, que é simplesmente muito lindo. Então você se sente realmente, né, no inverno ali, né, naquela paisagem meio gótica, só que não tão gótica quanto o Morro dos Ventos Vivantes, né? Ele traz uma introspecção, sim, só que não tanto quanto o da sua irmã, né, que é a Emily. Eu ainda não li Jane Eyre, só que eu acho que também tem tudo a ver, né? O próximo, gente, na verdade, eu vou fazer meio que esses 3 primeiros, né? Eles foram mais românticos e tal. E agora vai vir alguns livros mais pesados, porque eu acho que a gente precisa falar da Segunda Guerra Mundial. E todos os livros que eu leio, assim, ou quase todos que eu leio sobre a Segunda Guerra, eles me remetem ao inverno, algo mais introspectivo, gelado mesmo. E aí eu vou citar, né, Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, se eu não me engano. Ele vai contar a história sob 2 perspectivas, né? Que é da Marie-Laure, que mora em Paris, mas ela acaba tendo que fugir com seu pai para Saint-Malo, que é uma ilha, basicamente, da França, para viver com seu tio, né? E a meio que cuidadora, empregada ali, governanta do seu tio. Então, a Marie-Laure, ela é uma menina cega, e aí a gente vai ver, né, pela perspectiva dela, os horrores da Segunda Guerra, quando estamos falando, né, da França ali, principalmente naquela área de Saint-Malo, que historicamente ela foi ocupada no final da Segunda Guerra pelos nazistas, tá? O autor, ele demorou 10 anos para escrever esse livro, então ele tem muitas referências históricas. E o outro ponto de vista do Werner, que é um menino do orfanato, que acaba sendo convocado para ser um soldado, porque ele é alemão, né? Ele é convocado para ser do exército nazista, porque ele é muito inteligente e ele consegue montar e desmontar rádios, né? Então, num período onde a comunicação era extremamente importante para saber onde estavam, né, os inimigos, o Werner, ele é convocado aí, né, para ser parte do exército nazista. E a gente vai ver essas duas perspectivas, né? Eu gosto bastante desse livro pra você ler no inverno, né? Eu recomendo bastante. Eu gostei, inclusive, muito desse livro. Porque, primeiro, que o audiobook tá impecável, então você consegue sentir ali eles... Tanto ela, né, em Saint-Malo, apesar de ser uma ilha, de ter praia e tal, era muito frio, quanto ele na Alemanha nazista e vendo pessoas sendo congeladas, entendeu? Então, é um período, assim, muito difícil, que eu acho que tem tudo a ver
com essa introspecção que o inverno traz, né? Eu recomendaria, inclusive, para vocês começarem esse livro, porque ele é bem grande, então eu recomendo vocês começarem esse livro talvez num dia chuvoso e tal. E aqui tá sol, aqui tá bem sol, mas um dia chuvoso, se na sua cidade no inverno chove ou fica nublado e tal, comece esse livro. Comece esse livro sem perspectiva de terminar, né? Apesar dele ser muito grande, ele não é denso, mas ele acaba demorando um pouquinho mais por causa dessa questão histórica, né? E aí, fazendo um link com a questão histórica também, né? Vou recomendar O Rouxinol, da Kristin Hannah, que, gente, esse livro, eu li ele acho que no começo do ano passado e até hoje eu fico pensando sobre ele, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele vai contar a história de duas irmãs, né? A Viane e a Isabelle. E a Viane, ela é a irmã mais velha, ela mora numa cidadezinha bem pequenininha da França também. E a Isabelle, ela mora em Paris, né? E aí a Isabelle, ela acaba fazendo parte da resistência devido a um acontecimento. Enquanto a Viane, ela tá ali tentando sobreviver. Tentando sobreviver com a filha, entendeu? Ela tem uma filha, o marido dela é convocado pra guerra, pro exército ali francês. Vocês sabem que logo no começo a França ela foi invadida, né, pela Alemanha nazista, então ela passou um pouco de amansou, coitada. Só que são duas perspectivas muito diferentes, porque enquanto uma, né, tá na resistência, tá tentando lutar contra tudo, a outra tá só tentando sobreviver, porque ela não aguentava aquilo ali, né, ela falava, tipo, eu sobrevivo à guerra da minha maneira. E o jeito que a Kristin Hannah coloca toda a questão da fome, a questão mesmo das pessoas elas estarem desesperadas por comida, por agasalho, e os alemães pegando tudo ali. Na cidade ali da Viane, que eu não vou me lembrar o nome agora, quanto na Paris invadida, né? Cara, você fica tipo assim, meu Deus do céu, como que eu ia passar por isso? Como que tipo, eu ali com um filho, entendeu? A menina era pequenininha, ela era, tipo, criança, sabe, gente? Imagina você com uma criança tentando passar por tudo aquilo, aqueles horrores da guerra, né? E numa outra perspectiva, a irmã tentando sobreviver e salvar ainda mais pessoas. Não vou contar como, mas eu recomendo muito que vocês leiam. Infelizmente, ele saiu do Kindle Unlimited, tá? Mas vocês podem adquirir numa promo e tal, o livro. Eu tenho, né, a versão de bolso, mas não tá aqui comigo nesse momento. E eu acho que adquiri por R$15. Então, vira e mexe, ele tem promoção, tá? Esse é um livro maravilhoso. E se vocês tiverem curiosidade, né, sobre a escrita da Kristin Hannah, eu também recomendo A Grande Solidão, que vai se passar no Alasca, tá? Não vou falar muito sobre ele, mas é um livro, assim, muito pesado. Esteja preparado, tá? Pra vocês verem, assim, coisas muito loucas, entendeu? Essa Grande Solidão, ele tem gatilho pra violência doméstica, tá, gente? Então, toma cuidado aí. E o Rouxinol, ele tem um gatilho. Ele não tem gatilhos específicos, né? Mas... Não, na verdade ele tem. É um gatilho específico pra abuso sexual. Então, por favor, né? Tomem muito cuidado com isso, tá? Vou indicar também um outro livro de guerra, mas esse não ficção, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, eu acho que é isso, tá? O sobrenome dela. Vou deixar aí a capinha pra vocês. E, gente, não tenho o que falar sobre esse livro, tá? É literalmente vários relatos de várias mulheres que participaram da guerra, direta ou indiretamente, basicamente. Então, a Svetlana reuniu ao longo de vários anos, né, vários relatos de mulheres que participaram ali, né, do exército russo. E só pelo fato de ter a Rússia gelada, você já vê que vai ser um livro, assim, arrebatador. Foi o meu favorito, né, do ano até o momento. Eu dei 5 estrelas favoritado, foi um livro que a gente leu, né, no Clube do Livro das Gêmeas. Eu convido, inclusive, você, se você não tá ainda no nosso clube. A gente tá fazendo uma pausa, né, de férias, então não tá tendo livros densos em junho e julho. Mas se você, né, tiver interesse, vou deixar aqui o link pra vocês entrarem. Continuando, né, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ela vai passando por mulheres que foram lavadeiras, mulheres que foram cozinheiras, mulheres que foram atiradoras, franco-atiradoras, mulheres que foram pro exército, propriamente dito, pra ficar ali com os caras e tal, e
aviadoras também. Então, tem muita coisa, são muitos relatos. E, gente, não tem como não favoritar esse livro, tá? E você se sente realmente gelado por dentro, porque as atrocidades que essas mulheres passaram, olha, eu não tenho ideia de como é, tá? Eu não tenho ideia, porque é papo de, tipo assim, elas não conseguiam... tava tão frio, mas tão frio ali no meio do mato e tal, que elas tinham que ficar, que tiveram mulheres que não se mexeram, não conseguiram, perderam, né, o movimento das pernas e tal, dos braços por um tempo, se queimaram, propriamente dito. Então, é um livro realmente, assim, denso, né? Esse é denso de verdade, é pesado, tem que respirar em alguns momentos, mas é um livro que vale muito, muito a pena, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, leiam nesse inverno, porque não é um livro grande, é um livro denso, mas é simplesmente sensacional. Bom, gente, aí, né, o último livro de guerra, provavelmente dito, que eu vou indicar aqui é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, só que esse livro, inclusive, ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá, gente? Se vocês tiverem oportunidade, né, tiverem pegado aí a promoção do Kindle Unlimited, ele tá disponível e ele é um dos meus favoritos da vida, porque não é diretamente da Segunda Guerra, mas ele tem a ver, porque a Juliette, ela é uma escritora que tá meio sem inspiração ali pro próximo livro dela, e ela acaba recebendo uma carta do Dalsey, que ele é um cara de Guernsey, que é no interior do Reino Unido, e ela recebe essa carta, né, a fim de responder para ele sobre uma questão bibliográfica, né, de um livro específico, acho que ele é fã dela, alguma coisa assim, tem muito tempo que eu li, né. E aí eles acabam trocando cartas ali ao longo de vários meses. É um livro epistolar também, então ele é todo descrito em cartas. E ela acaba decidindo ir para Guernsey, né, para saber o que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, tá? O que é esse Clube do Livro? Porque um Clube do Livro, ele estava na resistência, entendeu? Na Segunda Guerra Mundial. Então, quando você começa a saber, né, ele é intercalado meio passado-presente. Então, quando você começa a saber das histórias, de como o clube surgiu, como que foi aquele inverno da Segunda Guerra, como foi depois da guerra, como são as pessoas dessa cidadezinha, tem uma ambientação assim de cidade pequena que é simplesmente maravilhosa. E você fica assim, cara, sabe? Porra, é um livro impossível de largar, gente. Impossível de largar. É muito doloroso, né? Porque tem acontecimentos ali que você fica com o coração na mão mesmo, né? O que você faria nesse momento, o que você faria se você tivesse um amor proibido, por exemplo, né? Em meio à guerra ali. O que você faria se você tivesse um pedaço de pão pra comer, sabe? O que você faria se você não tivesse nem pão, se só tivesse batata? Você faria uma torta para as outras pessoas? Então é basicamente isso, né? Esse sentimento, mas também é um sentimento muito bom de que, pô, apesar disso tudo, essas pessoas passaram por isso, né? E aí é isso que eu queria trazer também, né? O inverno, ele não é só muito gelado, ele não é só um período de introspecção pra você ficar triste, pra você ficar reflexivo. Ele também é um aconchego, né? Se você tem um casaco quentinho, uma touca quentinha, você consegue passar pelo inverno de uma maneira melhor. Então, essa vai minha indicação da minha última indicação, né? Em pano de fundo de guerra. E agora, gente, vamos pra coisas mais fofinhas, mais bonitinhas, tá? Pra aquecer o coração. Primeiro livro de coisinhas fofinhas, né, pra você fazer no inverno, pra você, tipo assim, ai, nossa, tá chovendo aqui, por exemplo, no Rio, quando tá no inverno, né, inverno e outono, assim, chove muito lá. Então, toda vez que chovia, eu ia pra debaixo da coberta e queria pegar um quadrinho, né. Então, eu vou indicar aqui As Entregas Expressas da Kiki, que é um livro ilustrado e ele é maravilhoso, gente. Ele é muito, muito lindo. Muito lindo. Vai contar a história da Kiki. Ela é uma bruxinha que sai, né, da casa dos pais e vai viver sozinha e procurar o seu próprio caminho aí, meio que no mundo das bruxas, né? Ela vai trabalhar em uma cidade maior que a que ela cresceu, ela vai ter um gatinho e eu acho que é perfeito pra quando você tá naquele final de semana que você não quer fazer nada e você vai pegar um livro, ai, nossa, que bonitinho, que fofinho, então, é basicamente isso, ele é muito fofo, eu acho que essa que é a ideia
do livro, assim, ele é muito fofinho. E se você quiser saber mais sobre ele, né, com mais aprofundamento, eu fiz um vlog de Halloween, né, tá aí no canal, eu vou deixar o link pra vocês verem, e aí eu falo mais detalhadamente sobre ele. Só que é um livro muito fofo, pra você ler assim debaixo da coberta, sabe? Ai, nossa, tá acabando, gente, meu Deus do céu. Agora tá acabando de verdade, tá, gente? O penúltimo livro que eu quero indicar é um livro que tem múltiplos sentimentos, tá? Que é Relatos de um Gato Viajante. Esse livro, ele começa muito fofo, ele começa, assim, muito aconchegante, só que você acaba tomando uma rasteira realmente no final, assim, porque ele vai contar a história do Nana, ele é um gatinho de rua que foi resgatado pelo Satoru, né, e eles acabam morando juntos por alguns anos e tal, e chega um determinado momento do livro, né, que vai intercalando as vozes, né, tanto do Nana, que é o gato, quanto do Satoru, que é o dono. E aí eles acabam, né, fazendo uma viagem rumo a novas amizades, novos horizontes e tal. E o Nana, ele começa a achar muito estranho porque eles estão muito visados pelos amigos deles, né? São pessoas que ele nunca viu, assim, na casa do Satoru. E aí, do nada, tipo, ele quer fazer essa viagem. Então, é uma viagem com objetivo e você só vai saber seu objetivo no final. Ah, é muito lindo. Toda vez que eu lembro desse livro, eu fico chorosa, porque ele é muito lindo, gente. Ele é realmente sobre o poder da amizade, sobre realmente você se ver ali numa situação, né? E saber que você tem pessoas pra contar. Então, eu recomendo muito que vocês leiam no inverno, porque não pela ambientação propriamente dito, mas eu acho que é porque você consegue fazer muitas amizades também. Mesmo você estando em casa, né? Eu me sinto muito abraçada pelas minhas amigas virtuais. Então, eu acho que o inverno também é um bom momento pra você, tipo, ler junto com as pessoas elas estão mais introspectivas e tal, então você pode fazer uma leitura conjunta com a sua amiga que tá aí e ler um livro que dá um quentinho no coração, entendeu? E é isso, gente. O último livro aí, né, pra indicar vai ser um livro, né, que obviamente tinha que ter algum livro gótico nesse vídeo. E vou indicar pra vocês um livro nacional que eu reli recentemente, tá? Pro Clube dos Clássicos Nacionais, feito pela Camila, do CT dos Livros, maravilhosa. Beijo, amiga. Que é Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. São, acho que 5 amigos que estão bebendo ali num bar e eles começam a contar, cada um começa a contar sobre uma história mórbida que aconteceu na vida deles ali do passado, né? Geralmente é com mulheres, então tem, assim, uma visão bem grotesca, né, do papel da mulher e tal. Um final muito surpreendente, eu amei o final dele. Só que tem que ser pra quem tem estômago, gente. Eu acho que ler terror no inverno é a melhor coisa. Tipo, pega aquela noite fria, aquela noite, sabe, podre de frio mesmo. Aqui ontem tava, por exemplo, 5 graus, entendeu? 6 graus. Então, pega aquela noite, pega essa novela, porque acho que tem menos de 100 páginas. E são microcontos, né, numa novela gigante. São vários microcontos e não... Um se conecta com o outro, não diretamente, só que no final tem uma parte assim que você fica tipo, meu Deus do céu, sabe? E eu acho legal também, né, se vocês não conseguirem entender totalmente o livro, porque ele é um livro antigo, né, um clássico nacional, tem uma adaptação no YouTube, né, muito interessante de artistas, né, independentes. Então, eu acho que vale super a pena, né? Tá gratuito e tal. Eu, a Camila e a Grace, no debate, a gente conseguiu ver essa adaptação e eu achei, assim, sensacional. Muito sensacional. Tem tudo a ver, sabe, com o livro. Tem tudo a ver. Então, essas foram as minhas milhões de indicações, tá? Vou terminar esse vídeo com um livro que eu quero ler, que tá, inclusive, atrás aqui de mim. Que é Clarice, do Benjamin Moser. Eu acho que você ler Clarice no inverno tem tudo a ver, né? E essa é uma biografia da Clarice Lispector, aqui eu tenho até fotos. É uma biografia dela e é isso, gente. Olha só como é que ela tá chique.
Eu até me acho parecida com ela em alguns momentos quando tô me sentindo muito linda. Então é esse livro aqui que eu quero ler nesse inverno. E me contem aí se vocês gostaram do vídeo. E se vocês têm mais alguma indicação pra dar, né, de algum livro que você acha que combina com o inverno. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta aí, por favor. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. E se vocês quiserem, se inscrevam no canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.